O significado de lar encolhe até designar o espaço onde algum sentido inerente de, abre aspas, ordem e decência pode ser imposto nessa pequena parte de um mundo caótico que o sujeito pode possuir e controlar diretamente. Fecha aspas. É esse sonho de um, abre aspas, espaço defensável, fecha aspas, um lugar com fronteiras seguras e bem guardadas, um território demarcado e legível, um lugar livre de riscos, em particular de riscos incalculáveis, que transformam os meramente, abre aspas, não familiares, fecha aspas, em, abre aspas, elementos perigosos, fecha aspas, ou até mesmo em inimigos inequívocos. E a vida na cidade, com todas as suas intrincadas habilidades, esforços tributários e vigilância extenuante, mas também com os consideráveis recursos que exige, só torna esses sonhos referentes ao lar ainda mais intensos. O abre aspas, lar, fecha aspas, desse sonho deriva seu significado das oposições entre risco e controle, perigo e segurança, combate e paz, episódio e perpetuidade, fragmentação e o todo. Esse lar, em outras palavras, é o remédio ansiado para as dores e angústia da vida na cidade, essa vida de estrangeiros entre estrangeiros. O problema, porém, é que o remédio só pode ser imaginado e postulado. Em sua forma desejada, ele é inalcançável, assim como as características vexatórias da vida na cidade são inevitáveis. É a irrealidade do remédio postulado, é a distância escancarada entre o lar sonhado e cada edifício de tijolos e cimento, cada, abre aspas, vizinhança vigiada, fecha aspas, que transforma a contínua guerra territorial na única modalidade de lar. E as escaramuças nas fronteiras nos únicos meios práticos de fazer as fronteiras e o próprio lar, abre aspas, reais, fecha aspas. O estrangeiro está constantemente ante portas, no portão. Mas é a presumida má vontade do estrangeiro, de um estrangeiro conspirando para entrar, irromper e invadir, que torna o portão tangível. Sustento que as formas especificamente pós-modernas de violência surgem da privatização, desregulamentação e descentralização dos problemas identitários. O desmantelamento dos marcos coletivos de construção de identidade institucionalizados e centralizados que está ocorrendo no mundo pós-moderno pode ter chegado por planejamento ou à revelia. Pode ser bem-vindo ou lamentado, mas, por certo, tem este efeito, como Peter Wagner recentemente observou, o lugar a partir do qual uma intervenção em prol dos interesses comuns que excedem as animosidades localizadas, abre aspas, poderia ser empreendida, previamente mantida pelo Estado, é vista como não existente ou vazio, fecha aspas. O que se necessita, diz Wagner, é de um, abre aspas, processo comunicativo acerca do que há em comum entre os vários grupos sociais, sob práticas sociais correntes e descobrir se eles têm que regular os impactos dessas práticas. Fecha aspas. Deixem-me observar, no entanto, que até agora essa necessidade está buscando se encorar, mas em vão, devido ao, abre aspas, vazio do espaço político, fecha aspas, para usar as palavras de Hannah Arendt. O que ela quis dizer é que em nosso tempo não existem mais lugares óbvios no corpo político a partir dos quais intervenções significativas e efetivas possam ser feitas a respeito da forma como nossa vida coletiva é vivida. Intervenções parciais, segmentadas, orientadas para tarefas, limitadas pelo tempo, sim, essa não nos faltam. Mas com muita frequência elas não acrescentam nada a uma totalidade significativa. Assim como tudo mais, são fragmentárias e descontínuas, quase sempre colidindo umas com as outras, e ninguém pode afirmar com algum grau de autoconfiança que conhece de antemão os possíveis resultados de tais embates. Essas intervenções humanas
Da maneira como são empreendidas, perdem-se nas complexidades da opaca e impenetrável, abre aspas, desordem global, fecha aspas, apenas para renascer mais tarde em uma forma que remete mais às catástrofes naturais do que às ações humanas deliberadas. Por outro lado, parece ser óbvio que, em razão da natureza das escolhas que enfrentamos hoje, as iniciativas privadas e a intervenção desregulada simplesmente não funcionarão. São parte do problema e não a solução. Evidentemente, é imperativo algum tipo de ação coordenada e combinada, e o nome de tal ação é política. A promoção de uma nova e muito necessária ética para a nova era só pode ser encarada como uma questão política. O vazio deixado pelo Estado-nação que vem encolhendo está sendo preenchido pelas supostas comunidades neotribais, postuladas ou imaginadas. E se não for preenchido por elas, então permanece um vazio político densamente habitado por indivíduos perdidos na algazarra de ruídos conflitantes, com muitas oportunidades para a violência e pouca chance, ou talvez nenhuma, para a argumentação. A humanidade contemporânea fala por meio de muitas vozes, e sabemos que continuará a fazer isso por um longo tempo. A questão central é como reforjar essa polifonia em harmonia e impedir que se degenere em uma cacofonia. Harmonia não é uniformidade, é sempre uma ação recíproca de vários motivos diferentes, cada um mantendo sua identidade separada e sustentando a melodia resultante dessa identidade. Hannah Arendt viu essa capacidade de ação recíproca como a qualidade da polis, um lugar onde podemos nos encontrar como iguais, reconhecendo nossa diversidade e encarando a preservação dela como o próprio objetivo do nosso encontro. Como isso pode ser alcançado, abre parênteses, como nós podemos alcançá-lo, fecha parênteses. Certificando-se de que as identidades separadas não querem exclusividade, que não se recusem a coabitar com outras identidades. Isso, por sua vez, requer abandonar a tendência a suprimir outras identidades em nome da autoafirmação de uma em particular e aceitar que proteger as outras identidades é o que mantém a diversidade na qual nossa própria unicidade pode florescer. As cidades que se encontravam nos espaços públicos da polis conseguiam, de modo geral, fazê-lo bastante bem. Mas eles se encontravam com a intenção manifesta de discutir questões públicas pelas quais eles, e só eles, tinham responsabilidade. As coisas não seriam feitas se eles não a fizessem. Qualquer, abre aspas, consenso sobreposto, fecha aspas, que houvesse, seria fruto do esforço comum deles, não um presente recebido. Construíam e reconstruíam esse consenso enquanto se reuniam, falavam e discutiam. Segundo Jeffrey Weeks, abre aspas, a humanidade não é uma essência a ser realizada, mas uma construção pragmática, uma perspectiva a ser desenvolvida por meio da articulação da variedade de projetos individuais, das diferenças que constituem nossa humanidade no sentido mais amplo. Fecha aspas. A, abre aspas, humanidade, fecha aspas, não desfruta nenhum privilégio existencial com relação às tribos antagônicas e beligerantes. Assim como elas, a humanidade também é, abre aspas, postulada, fecha aspas, só existe no tempo futuro e só tem a afeição e a dedicação humanas como tijolos e cimento. E assim como elas, precisa ter suas mãos cuidadosamente vigiadas para que aqueles em volta da mesa não sejam enganados como foram tantas vezes, confundindo o interesse ad hoc do dono do banco com as regras universais que são buscadas. Também enfrenta a tarefa de encontrar unidade na diversidade. Uma tentativa conhecida por ter sido empreendida muitas vezes antes, mas sempre mais forte em sua declaração de intenções do que confiável em sua entrega. No passado e ainda hoje, a unidade ou a diversidade tiveram de ceder, e não existe qualquer garantia de que a história não voltará a se repetir desta vez.
Precisamos atuar sem ter a vitória assegurada de antemão. O propósito sempre foi assim. Só agora sabemos que foi assim e que é assim. Contudo, parece haver uma chance emancipatória genuína em nossa condição pós-moderna. A chance de abandonar as armas, suspender as batalhas nas fronteiras, levadas a cabo para manter os estrangeiros longe e demolir os mini-muros de Berlim erigidos diariamente e pensados para manter as pessoas a certa distância e separadas. Esta chance não está na celebração de uma etnicidade nascida outra vez ou na genuína ou inventada tradição tribal, mas sim em levar a cabo o trabalho de, abre aspas, desencaixe, fecha aspas, da modernidade, concentrando-se no direito de escolher a própria identidade como a única universalidade do cidadão/humano, na definitiva e inalienável responsabilidade individual pela escolha e no desmascaramento e revelação dos complexos mecanismos controlados pelo Estado ou pela tribo, designados para privar o indivíduo de liberdade de escolha e responsabilidade. A chance de reconciliação humana depende dos direitos dos estrangeiros, não da questão de quem o Estado ou a tribo apaziguada ad hoc está habilitado a decidir quem são os estrangeiros. Quando entrevistados por Robert Maggiore para o jornal Libération, no dia 24 de novembro de 1994, Jacques Derrida pediu que se repense em vez de abandonar a ideia moderna de humanismo. O, abre aspas, direito humano, fecha aspas, como começamos a ver hoje, mas acima de tudo como podemos e como devemos vê-lo, não é produto da legislação, muito pelo contrário. É o que estabelece o limite, abre aspas, para a força, para as leis declaradas, discursos políticos, fecha aspas, e para todos os direitos, abre aspas, fundamentados, fecha aspas, abre parênteses, sem importar quem os fundamentou ou quem exigiu ou usurpou a prerrogativa de, abre aspas, fundamentá-los, fecha aspas, autoritariamente, fecha parênteses. O, abre aspas, humano, fecha aspas, da filosofia humanista tradicional, o que inclui o sujeito kantiano, ainda é, afirma Derrida, abre aspas, demasiado, abre aspas, fraternal, fecha aspas, subliminarmente viril, familiar, ético, nacional e etc., fecha aspas. Esse repensar é uma tarefa filosófica, mas evitar a possibilidade de a emancipação ser natimorta também estabelece uma tarefa política. Notamos que o potencial ameaçador / atemorizador do estrangeiro avança quando a liberdade dos indivíduos, enfrentada com o dever da autoafirmação, declina. Também notamos que o cenário pós-moderno não aumenta tanto assim o volume total de liberdade individual quanto o redistribui, de uma maneira cada vez mais polarizada. Intensifica-o entre os alegremente e de bom grado seduzidos, enquanto diminui até quase além da existência entre os destituídos e os normativamente regulados. Com essa polarização desenfreada, podemos esperar que a presente dualidade do status socialmente produzido dos estrangeiros continue inabalada. Em um polo, a, abre aspas, estrangeiridade, fecha aspas, abre parênteses, e a diferença em geral, fecha parênteses, continuará sendo construída como uma fonte de experiências prazerosas e de satisfação estética. Por outro lado, os estrangeiros são encarados como uma encarnação aterrorizante da fragilidade e da incerteza da condição humana, como uma efígie natural para todas as futuras cremações rituais de seus horrores. E as políticas de poder irão oferecer sua usual porção de oportunidades para colocar em curto-circuito essa dualidade.
Para proteger sua própria emancipação por meio da sedução, aqueles que estão próximos do primeiro polo procurarão a dominação por meio do medo sobre aqueles situados próximos do segundo polo e, assim, irão endossar e patrocinar sua empresa familiar de horrores. O medo de estrangeiros, a militância tribal e a política de exclusão se originam na polarização da liberdade e da segurança. Isso ocorre porque, para vastos setores da população, essa polarização significa impotência e insegurança crescentes que impedem na prática o que o novo individualismo saúda na teoria e promete entregar, mas falha. A genuína e radical liberdade de autoconstituição e autoafirmação. Não é só a renda e a riqueza, a expectativa de vida e as condições de vida, mas, e talvez mais seminalmente, o direito à individualidade que está sendo cada vez mais polarizado. E enquanto permanecer assim, existe pouca chance de se livrar dos estrangeiros e uma ampla oportunidade para a tribalização da política, a limpeza ética, a balcanização da coexistência humana.